Boa tarde a todos e a todas. Mais uma palestra aqui pelo Paracatu Lar Familiar. Hoje com um tema que eu acredito ser muito importante, que é as melhores formas de desenvolver o autoconhecimento. A gente tem ouvido falar muito a respeito de autoconhecimento, né, de como a gente aprimorar a si mesmo, como a gente melhorar e evoluir emocionalmente, pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, né, por que não? E aqui hoje eu vou dar algumas ferramentas para que vocês possam desenvolver esse autoconhecimento de forma consciente, né, de uma forma que isso possa trazer bons frutos e que nós possamos colhê-los das melhores maneiras, né, tanto nos aspectos gerais que eu falei, né, de termos pessoais, profissionais e todos os que vocês decidirem alcançar, porque nós é que escolhemos, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho a fazer é se vocês já sabem o que é autoconhecimento. A gente tem falado tanto, né, de empoderamento, autoconhecimento, psicologia positiva, tem tantas coisas que foram mais falado, principalmente agora com a pandemia, por causa do emocional das pessoas, que realmente foi muito difícil, ainda está sendo, né, ainda estamos passando por esse momento. E o autoconhecimento ele veio mais à tona com essa demanda toda que a gente está vivendo, né? Então, o autoconhecimento ele é um processo que tem como objetivo identificar os padrões de pensamentos e hábitos pessoais. Então, assim, a partir daí, a gente permite que o indivíduo consiga melhorar suas respostas comportamentais nas tomadas de decisões. Então, a partir do momento que eu me conheço mais, fica mais fácil tanto lidar com as minhas emoções, lidar com os meus desafios, com a minha alegria, com as minhas frustrações, com os meus relacionamentos interpessoais, meus relacionamentos profissionais. Tudo fica mais tranquilo. Ah, Isabela, então é muito fácil. Não, não é muito fácil, gente. Muito pelo contrário. Como diria um grande pensador e filósofo, né, Lao Tse, conhecer aos outros é verdadeira inteligência. Conhecer a si mesmo, verdadeira sabedoria. Então, não é nada fácil, né? A gente tem mania de olhar o outro, fulano é assim, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo, é uma pessoa difícil de lidar, é uma pessoa sistemática, né? Ou então é extrovertido. Mas e eu, né? Como eu sou, na minha essência? É muito difícil falar de si mesmo. Vocês já pensaram sobre isso? Como é difícil, na verdade, nos elogiar e trazer os nossos pontos fortes. Porque falar assim, fale 10 defeitos seus. Aí a gente vem com louvor, rapidamente, até mais, se for preciso, a gente faz mais defeitos ainda. Mas o autoconhecimento, que é aquilo em essência, o que eu sou de verdade, nem todas as pessoas conhecem nem 50% de si mesmos. E é por isso que a gente vai refletir melhor sobre isso hoje. Né? Ele começa dentro da mente e se reflete no exterior. Então, tudo começa aqui dentro, de como eu me posiciono, de como eu me enxergo, e depois isso vem para fora de uma maneira que eu não preciso ficar me explicando, né? Já fica nítido, fica fácil, fica perceptível. E isso faz com que eu tenha mudanças positivas, né, na forma como uma pessoa pode melhorar e enxergar o mundo e reagir também nas diferentes situações que chegam. Então, por exemplo, lidar com frustrações e emoções, né? Não é nada fácil você passar por um processo de desentendimento e manter ali a coerência, né? a leveza, a calma. Então, isso é você ter autoconhecimento. Também é ter autoconhecimento se eu estiver numa discussão e eu tiver que me retirar do local. Porque eu sei que se eu ficar ali, eu vou brigar, vai ser pior, eu vou acabar extrapolando, eu vou acabar falando coisas que eu não gostaria e que eu possa vir e me arrepender. E eu vou acabar tomando atitudes que eu não gostaria. Então, o autoconhecimento me faz ponderar, pensar melhor e refletir sobre o que está acontecendo para que eu possa me posicionar da forma mais adequada. Né? Então, existe um provérbio africano
que diz que quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal. O que quer dizer isso? Se dentro de mim está tudo ok, eu estou em harmonia com quem eu sou, eu sei bem quem eu sou, lá fora não me causa mal nenhum. Porque não é da responsabilidade do outro que ele me ofenda, que ele me faça mal, e sim como eu me comporto perante a isso tudo. Então, é a minha responsabilidade saber lidar com as diversidades da vida, né? É saber compreender melhor a situação do outro, e claro que não é justificando nada de errado que o outro faz, mas sim no que eu permito. Então, se a pessoa estiver me fazendo mal, se a pessoa não estiver correspondendo às minhas expectativas, eu vou dar um exemplo de relacionamento. Estou no meu relacionamento, onde uma pessoa não me dá o valor que eu gostaria e que eu sei que eu mereço, porque aí eu sei quem eu sou, então eu sei que eu mereço receber, portanto, tanto de atenção, tanto de compreensão, tanto de presença física, tanto de demonstração de afeto, de preocupação, e a pessoa não me dá. Então, eu, enquanto uma pessoa que conheço a mim mesma, para que eu vou continuar nesse relacionamento onde o que está me suprindo é deficitário, não me traz um valor que seria adequado, e eu vou ficar aqui cobrando, vou ficar chateada, vou ficar mudando de comportamento. Então, é melhor eu evitar e é melhor eu terminar por aqui. Isso é ter autoconhecimento e responsabilidade afetiva. Então, para mim, não serve mais essa pessoa, porque ela não corresponde às minhas expectativas e também não me dá o suficiente que eu sei que eu mereço. Então, é minha responsabilidade tomar uma decisão e realmente encerrar esse relacionamento. No meu trabalho, é da minha responsabilidade lidar com o meu chefe difícil. Então, meu chefe ele é grosso, ele é difícil, então eu preciso me concentrar, me equilibrar. Eu até vou falar aqui a respeito da meditação como técnica para autoconhecimento. Às vezes, a gente precisa meditar, precisa contar de 1 até 5, respirar 1 até 10, 1 até 1000, para lidar com algumas pessoas difíceis, porque senão a gente sai fazendo bobeira, a gente sai gritando, xingando, e a gente não quer. Né? Nós todos somos falhos, não é possível que, um momento ou outro, isso não vai acontecer. Mas estamos falando de um processo de autoconhecimento que, como eu disse, é um processo, e isso demanda tempo, não é do dia para a noite, mas que não é impossível. Então, esse meu chefe me causa um desgaste emocional, eu preciso pensar se realmente eu tenho como conviver com ele diretamente, se tem como eu mudar de setor para não ficar próximo a ele, se eu tenho, se realmente eu gosto desse trabalho, se eu tenho uma outra oportunidade de emprego que eu possa sair e ter uma outra oportunidade para eu não ter que continuar ali, para que eu possa preservar a minha saúde emocional, porque senão eu vou adoecer, eu vou ficar chateada, eu vou ter tristeza, eu não vou ter vontade de ir para o trabalho. Então, isso tudo vai acarretar na minha vida profissional e pessoal, porque a gente não tem como discernir tanto o tempo inteiro. Então, quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer mal algum. Então, quando eu estou bem comigo mesma e eu sei como eu vou lidar com essas dificuldades, o que está lá fora não vai me atingir tanto. Esse é o objetivo do autoconhecimento. Né? Esse é um excelente resumo sobre o autoconhecimento. É exatamente isso. Né? Então, como que eu vou adquirir o autoconhecimento, Isabela? Me explica isso, porque eu preciso. Quem é que não quer autoconhecimento? Quem é que não quer entender as nossas limitações e melhorar as nossas potencialidades? Né? É isso que traz o autoconhecimento. A gente melhora isso através de exercícios, né? São técnicas que permitem que nós possamos compreender melhor nossos objetivos e desejos e, a partir disso, traçar planos mais eficientes para alcançá-los. Quando eu conheço onde eu quero chegar, eu sei o que eu desejo, o que eu quero, fica fácil eu traçar os meus objetivos e, assim, eu consigo chegar onde eu mereço, onde eu quero estar. Porque, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Já ouviu esse ditado também, né, gente? Então, a gente precisa saber o que quer, o que gosta, para onde está indo, o que eu desejo, se é no meu trabalho, quanto eu almejo ganhar, quanto patamar profissional de evolução e de melhorar a minha carreira, eu pretendo galgar quais caminhos para que eu possa ser promovida, né? E nos meus relacionamentos,
qual é o tempo de conhecimento que eu tenho que ter de uma pessoa para que ele possa ser ou não meu namorado, com que tempo eu vou ter com a pessoa que ela possa ou não ser meu marido, eu quero casar, eu quero ter filho, quantos? Isso tudo a gente precisa se perguntar. É possível também controlar pensamentos e hábitos destrutivos e evitar que eles tenham impactos negativos em nossa vida. Isso é a parte que eu mais gosto da parte do autoconhecimento, porque os nossos pensamentos, eles mandam nas nossas atitudes, inclusive na nossa postura. Se eu estiver aqui pensando que, ai, que difícil está a minha vida, eu vou ficando assim para baixo, eu vou começando a falar meio baixo, meio triste, meio depressiva. Mas a partir do momento que eu penso que ótimo que eu tenho um trabalho, que ótimo que durante a pandemia eu consigo ser produtiva, que eu tenho que sair daqui e trabalhar ainda mais, que bom que eu tenho como ganhar um salário, como comprar as coisas que eu preciso para me manter. A gente muda, né? A gratidão, ela também é uma técnica do autoconhecimento que eu vou explicar mais na frente. Então, esses pensamentos, eles tanto nos promovem alegria, bem-estar, que é a positividade, é o otimismo, como também pode nos trazer depressão, tristeza, baixo astral. E é uma coisa que o universo conspira. Então, sempre a energia que eu gasto para vibrar na positividade, para pensar em coisas boas, para pensar que tudo vai dar certo, que eu vou conseguir, é a mesma que eu gasto pensando tudo isso ao contrário. Que eu não vou conseguir, que está tudo ruim, que eu não consigo, que só eu que estou assim, que eu sou pobre, que eu sou escassa, que eu não tenho as coisas que eu quero. Então, é a mesma energia que eu gasto. Então, se é para gastar energia com pensamento, vamos pensar e vibrar coisas boas e otimistas. Esse é um ótimo exercício para tudo na vida, tudo que a gente quiser. O autoconhecimento, ele também é fundamental para alcançar o nosso equilíbrio, né? Conhecer a própria personalidade é o que motiva e que te desanima, né? Então, se eu sei, olha, eu sei que eu sou muito teimosa, mas eu prefiro pensar que a minha teimosia é positiva, né? Como tudo que eu falei aqui de termos de otimismo, eu prefiro pensar que é uma teimosia positiva e eu reverto a minha teimosia para a positividade. Então, Isabela é teimosa sim. Ah, Isabela, não vai dar certo fazer terapia sexual na cidade pequena, né? Eu sou terapeuta sexual. Não vai dar certo, porque as pessoas não vão se sentir à vontade, né? Interior é muito complexo falar desse tema. Eu queria tanto, e eu via que era uma coisa que não tinha na cidade, precisava ter um profissional. Eu fui, estudei, fiz, tive minhas dificuldades, mas de tanta teimosia, de tanto pensar que vai dar certo, que ia dar certo, hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar na minha área com muita gratificação, né? Com muito respaldo, né? Com respeito. Então, a minha teimosia é para um lado positivo. Então, a gente não pode deixar as pessoas diminuírem a nossa personalidade. Existem coisas na gente que tem um lado ruim e um lado bom. Então, a gente tem que pegar essas coisas e tentar transformá-las no lado bom. Então, a gente precisa aprender a lidar com os aspectos da vida e na nossa evolução pessoal. Então, muitas vezes, por falta do autoconhecimento, as pessoas elas tornam desmotivadas. Elas se mantêm em relações tóxicas, acabam realizando atividades que não gostam, ficam num trabalho que não gosta porque ela está com a autoestima baixa, ela não sabe como que ela faria para ser melhor, porque ela não sabe quais são as suas potencialidades, quais são as suas limitações. Eu vou dar exemplos práticos, né? Vou sempre me citar, porque citar o amiguinho fica complicado. Então, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu não daria certo se eu tivesse que trabalhar num local onde eu teria que ficar calada, concentrada, que eu não poderia falar, porque isso ia me sufocar. Eu quero falar. E aí, não pode. Aí. Então, eu sabendo da minha personalidade falante, eu tenho que trabalhar em locais, em trabalhos, que eu possa explorar a minha técnica, né, que eu tenho facilidade de falar, e que isso possa ajudar pessoas. E eu ficar calada é uma coisa que eu não posso. Então, eu me conhecendo, eu sei que um trabalho desse não me faria feliz e eu não também conseguiria entregar um resultado positivo para o meu emprego, para o meu chefe, para quem me contratou. Se eu sei que eu sou uma pessoa tímida demais, eu jamais poderia estar aqui fazendo uma live palestrando, porque isso ia me gerar um desgaste, uma perda de energia, uma tensão muito grande.
né? E ainda voltando ao autoconhecimento e sobre mim ainda, né? Se eu não me conhecesse o bastante, eu estou voltando de uma cirurgia de tirada de tireoide por causa de 2 nódulos com 50% de chance de malignidade, que poderiam ser câncer, né? Saiu a biópsia, mas eu ainda não conversei com o meu médico. Mas tem pouco mais de uma semana que eu operei. Estou com a gola fechada por causa da cicatriz aqui, que tem ponto. Mas, ou seja, eu me sinto apta a estar aqui fisicamente, né? Eu posso estar falando. Posso estar aqui falando hoje, posso ter deslocado, inclusive daqui eu vou para o consultório trabalhar, então eu me sinto apta fisicamente para fazer isso, já que o conhecimento não se perde com a cirurgia. Então, o que eu precisaria hoje para voltar a trabalhar era a minha aptidão física, né, de fala, de poder deslocar, já que o pescoço eu estou podendo, né, mover bem. Então, eu me conheço, eu sei que eu estou bem. Se fosse uma pessoa que não se conhecesse, talvez precisaria de um pouco mais de repouso, ou se não se conhecesse, talvez voltaria a trabalhar com menos tempo e talvez poderia ter sentido mal no trabalho. Então, isso é você saber até onde você consegue ir e saber onde é o seu limite também. E eu tanto estou bem também emocionalmente, apesar da possibilidade de um diagnóstico de câncer, de ainda ter que fazer mais um tratamento, mas eu me sinto apta a estar aqui porque eu sou a pessoa que vibra na positividade, vibra no otimismo. Ou seja, eu acredito que não vai dar nada grave, na mesma proporção que eu acredito também que, se der, tem tratamento e está tudo ok. Então, eu me sinto apta a estar aqui falando hoje, porque eu sei que eu tenho habilidade para lidar com o meu emocional hoje, mas que eu possa estar aqui contribuindo com vocês a partir do autoconhecimento. E se eu posso fazer isso, lidar com essa questão de emoção pós-cirúrgico, de resultado de biópsia, de estar aqui fisicamente bem, qualquer pessoa pode. Eu não tenho DNA de alienígena, de nenhum tipo de mutante. Então, isso é um processo de desenvolvimento, né? E a gente faz isso, são técnicas e exercícios. Eu queria saber também de vocês, né, para a gente refletir um pouco, se alguma vez vocês já se perguntaram o que é autoconhecimento e se já procurou saber a importância dele na vida, né? Indo além, já pensou no quanto você conhece a si mesmo e como pode se conhecer mais? Porque tem gente que fala, você não me conhece, sabe? Quando fala assim, você não sabe do que eu sou capaz, você não me conhece. Gente, quem nunca passou por um repente de raiva de alguma coisa que fez ali no impulso e que depois ficou, meu Deus, que vergonha, como que eu posso ter feito isso? Eu não acredito que eu fiz isso, não. Então, a gente não se conhece. Ou seja, não adianta ameaçar o amiguinho que não te conhece, que não sei o quê e tudo mais, porque, na verdade, nós também nos conhecemos muito pouco. Tanto tem esses impulsivos que fazem as coisas e falam, meu Deus, que vergonha, não é possível que eu falei isso. Aí vai pedir desculpa, ou então fica naquela ressaca moral, né, aquela coisa horrorosa. Quando tem outras pessoas também que fala, gente, a pessoa veio aqui, me xingou, me humilhou e eu não falei nada, fiquei caladinha, eu fiquei sem ação. Então, a pessoa também não consegue reagir. Ou seja, ela não tem atitude nenhuma, né? São 2 pontos totalmente, igualmente proporcionais de dificuldade. É você não saber reagir em determinada situação ou você ter um impulso de loucura ali, fazer uma coisa e arrepender. Então, de todas as formas, é falta de autoconhecimento, porque a gente não esperava a atitude que a gente teve no momento. Ou seja, se eu não espero a atitude de mim, eu não me conheço, né? Então, a gente precisa raciocinar isso. Tem como eu me conhecer? Tem. Eu me conheço? Que legal. Tem como eu me conhecer mais? Tem também. Então, apesar dessa popularização do termo de autoconhecimento, igual eu falei, principalmente em pandemia, onde ficou tão difícil relacionar com as pessoas, relacionar com a gente mesmo, principalmente a gente tendo que ficar mais tempo sozinhos, né? E ficar sozinho é difícil, porque a cabecinha começa, né? As paranoias a gente começa a pensar um tanto de coisa. E aí acaba que eu fico mais propenso a conhecer mais sobre mim. E será que isso é bom, é ruim? Né? E qual que é essa importância dos processos necessários para que eu possa alcançar esse autoconhecimento?
Então, a gente vai falar aqui de 2 tipos de autoconhecimento, né, o pessoal e o profissional, que eu acredito serem bem importantes, principalmente o pessoal, porque dele vem todo o resto, né? Eu, antes de ser uma profissional, eu sou uma pessoa. Então, para eu estabelecer uma vida profissional equivalente, né, estruturada, eu preciso ser uma boa pessoa primeiro. Então, a gente falando, né, a respeito do autoconhecimento pessoal, ele tem a ver com o quanto você se conhece e projeta seus objetivos pessoais. Como eu falei, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa estabelecer os objetivos. Quais são esses objetivos enquanto pessoas? Você quer se casar? Você quer ter filho? Quantos filhos você quer ter? Você deseja aprender algum idioma na sua vida? Deseja aprender uma nova habilidade? Fazer um curso de aprimoramento pessoal? Né? Deseja ter uma casa própria, um apartamento? Quer comprar um carro, uma moto? Né? O que você quer? Viajar 2 vezes no ano para descansar um pouco? Não, não preciso. Viajar uma vez no ano. Você prefere focar seus esforços em bens materiais, né? Ter uma vida mais estável, mais segura e confortável? Ou deseja uma vida mais leve, mais zen? Não, eu sou desapegado, né? Eu quero ter tempo para me divertir, para me viajar, conhecer pessoas, lugares. Primeiro, eu preciso entender isso. Então, é interessante até pegar um papel e anotar o que eu quero para a minha vida. E a gente é tão interessante fazer isso agora no final de ano, né, para a gente fazer a balança do que aconteceu durante esse ano, o que eu pretendo para o início do 2022. Porque no final do ano que vem eu posso pegar o papel e pensar, cara, gente, olha o que eu queria. E tá tudo bem, porque a gente muda. É tão errado aquela pessoa, eu nasci assim, eu sou assim, eu não mudo. Gente, isso é a pior coisa da nossa vida, a gente é mutável. Porque se eu estou em constante evolução e aprendizado, eu preciso mudar. Porque se eu estou crescendo e evoluindo, eu estou deixando para trás uma pessoa com menos habilidade, com menos conhecimento, com mais erros, né, para acertar mais. Então, a gente tem que mudar. Então, aí você vai ponderar o que foi feito no ano passado para o ano que vem seguinte. E isso é bom a gente colocar num papel para a gente traçar os nossos objetivos a partir disso. Eu quero me casar? Como que é essa pessoa que eu quero para a minha vida? Né? É um homem? É uma mulher? Ele é um homem trabalhador? Não, eu quero um cara zen, que viaja muito, que passeia. Não, eu quero um cara focado no trabalho. Eu quero uma pessoa que queira ter filhos. Então, isso tudo a gente precisa alinhar, para a gente entender o que a gente quer para a gente alinhar a nossa busca, tanto pessoal, quanto as nossas atitudes do dia a dia também, para que isso possa estar sincronizado. Né? O autoconhecimento pessoal, ele ajuda a entender como o meu comportamento, as minhas habilidades e emoções podem me auxiliar a alcançar os meus objetivos, né? Estabelecer na vida pessoal, estabelecer aquilo que eu quero para mim. Então, é muito importante que eu tenha os meus objetivos bem traçados, bem definidos. Então, vamos falar agora profissionalmente. Né? O que eu quero para a minha vida profissional? Agora eu já sei como que eu vou lidar com a minha vida pessoal. E no meu trabalho? Porque eu preciso, para eu viver, eu preciso trabalhar, né, gente? Não tem jeito. Se é que alguém não gosta de trabalhar, eu vou lhe dizer que é um mal necessário, né? Quem não gosta. Mas para eu ter, até para eu colocar no meu pessoal que eu quero viajar, eu preciso de faturamento. Então, o autoconhecimento profissional, ele vai estar intimamente ligado à sua carreira, né? Às expectativas que você cria em relação à sua carreira, às suas habilidades e competências profissionais. Vamos lá, você está satisfeito com o emprego que você tem atualmente? Se você não está trabalhando, com o que você deseja trabalhar, o que você acha que é bom, e você é bom em fazer, em desempenhar de papel. Você quer formar nessa carreira profissional? Você que está estudando, você quer exercer qual área de atuação? Você precisa saber. Né? Não tem como eu saber para você. Você quer continuar nessa empresa que você está trabalhando? Eu pretendo mudar de empresa, mas isso precisa ter um certo nível de estratégia, porque eu não posso simplesmente pedir demissão e cair aí num número enorme de desempregados e tentar uma nova chance. Então, eu preciso
ter uma estratégia para que eu possa migrar do meu trabalho caso eu não esteja satisfeita. Você está em busca de um aumento, uma promoção, isso é bom, né? A gente tem que fazer por onde. Não é simplesmente, chefe, me dá um aumento, eu preciso de uma promoção. Não, eu preciso provar que eu mereço. E isso demanda estratégia também. Então, eu preciso identificar esses pontos do que eu quero para mim, onde eu quero chegar, estabelecer tudo aquilo com clareza dentro da minha mente e focar para o plano de ação. Será que seu desejo é mudar completamente de rumo? Né? Muitas pessoas fizeram isso na pandemia. Viram que estavam trabalhando em empresas fechadas, né, estruturadas ali, mas não, eu quero ser autônomo, então vou fazer meus bolos no pote e vou vender. E, inclusive, passaram a ganhar até mais. E, inclusive, tiveram muito mais equilíbrio emocional, né, estruturaram a vida pessoal, tiveram mais bem-estar. Então, a gente precisa pensar nisso, porque dinheiro não é o principal. A gente precisa pensar em missão de vida, né? O que eu vim fazer aqui, o que eu gosto de fazer, e se isso for muito bem pago, melhor ainda. Mas se eu trabalho num lugar onde eu sou bem pago e eu sou infeliz, a conta não vai fechar. Porque eu vou começar a adoecer e meu dinheiro não rende, porque eu vou ter que tratar tanta coisa que eu acabo ficando elas por elas. Então, eu preciso focar, eu sempre falo, eu amo trabalhar e tudo, mas eu dou sorte por descobrir a vibe do meu trabalho e fazer o que eu realmente estou alinhada a fazer, né? Espiritualmente, profissionalmente, pessoalmente. Infelizmente, não todas as pessoas têm essa chance, porque não desenvolveram bem o autoconhecimento, não sabem onde querem chegar. A gente precisa alinhar a missão de vida. Para que eu vim nesse mundo? Eu não tenho que vender palestra, eu tenho que impactar pessoas e transformar vidas. E isso traz um valor muito grande para mim que nenhum dinheiro consegue pagar. Então, a partir do momento que eu faço isso com o coração e eu começo, até quem me conhece já viu eu dando palestra na minha área de atuação de sexualidade, de fisioterapia pélvica, vê o tempo inteiro meus pelos aqui, que eu sou peluda, tudo arrepiado, porque eu falo o que faz sentido para mim, eu falo o que eu acredito. E isso fica nítido, passa a ficar nítido. E isso faz com que as pessoas entendam o que você está falando. Isso faz com que a mensagem chegue fazendo sentido e trazendo um novo significado. Isso faz com que, nossa, Isabela é boa palestrante. Isso faz com que minha agenda aumente de vendas de palestras. Então, é uma coisa que vai puxando a outra. Se eu penso só em dinheiro, eu vou fazer um negócio meia boca. Então, a gente tem que alinhar a missão de vida. Então, a resposta para essas perguntas é obtida só por meio do autoconhecimento profissional. E qual que é a importância, né, além de todas essas milhões que eu falei, do autoconhecimento? Como o próprio nome diz, ele faz com que as pessoas se conheçam, né, se entendam, e, a partir daí, a gente tenha consciência sobre o que se passa em sua mente e como isso afeta a sua vida. A gente vê a importância do autoconhecimento aí, como isso afeta na minha vida, como isso vai interferir nos meus relacionamentos interpessoais e profissionais. Né? Então, se eu sei dos meus hábitos e pensamentos, é possível identificar como bons ou ruins e trabalhar para que eles sejam mais ou menos frequentes e poderosos. Quem é que quer ter pensamento ruim, gente? Não, né? Ninguém. Então, eu começo a vibrar pensamentos bons. Uma técnica minha é de Isabela, tá? Para vocês, que eu faço sempre. Tem dia que a gente está realmente assim, na bad, né? Para não falar outro nome. Tem dia que a gente está destruído. Cara, quando eu acordei no hospital pós-cirúrgico, eu não tenho como falar para você, nossa, eu estou bem, 100%. Claro que acordar de uma cirurgia de anestesia geral é incrível, né? Que a gente pensa que uma hora ou outra você pensa que vai morrer, não tem jeito. Mas aí você acorda, não, estou vivo. Mas vivo como, né? Vivo como? Com limitação, porque eu teria o risco de perder a voz, ou ficar rouca, ou alguma coisa assim. Eu trabalho falando. Então, na hora que eu acordei, e eu estava doendo para falar, estava doendo muito para engolir, como se eu tivesse com a baita de uma infecção de garganta, eu estava ruim, não tem como eu falar, nossa, mas quem me vê lá no Instagram, eu estava postando, estou feliz demais, estou ótimo, porque eu estava sem o nódulo, eu estava sem já alguma coisa que poderia trazer um mal-estar, um incômodo para a minha vida, e aquilo era passageiro, eu sabia que era um processo, eu sabia que amanhã, né, eu ia estar melhor que hoje.
e amanhã eu ia estar melhor do que depois de amanhã. E que é assim mesmo, não tem jeito. Então, uma técnica que eu faço para mim, nossa, eu estou ruim hoje, credo, vem mulher de TPM, né? Que gordura, hein, Isabela? Nossa, cheia de cabelo branco, que derrota, que fiura. Você não casa mesmo, você é com força. Aí eu, peraí, gente, calma, calma, calma. Aí eu ligo uma música, né? Uma música daquela tipo da Jojo Todinho, né? Hoje eu acordei gostosa. Aí você vai brincar com a sua cabeça. Você vai entrar na vibe, você liga uma música ou liga um mantra, né? Para quem é mais tranquilo, mais zen. Eu sou muito elétrica. Às vezes eu me conecto melhor com coisas mais agitadas. Mas tem hora que eu noto que eu preciso dar uma pausa, né? Preciso ouvir um mantra, uma aguinha caindo, né? Um barulho de cachoeira, um barulho de vento e um barulho de pássaro, né? Que traz paz, tranquilidade. Então, às vezes, o nosso pensamento está tão forte na parte ruim que a gente não consegue dominar ele dentro da gente mesmo. A gente precisa de um estímulo externo. Eu coloco uma música, começo a pensar que aquilo, o meu pensamento, se eu tiver que colocar uma música em português, eu vou concentrar na letra dela, ou seja, vou abafar meus pensamentos. Se for em inglês, eu quero pegar a tradução para me ler e entender o que ela está me falando. Se é um mantra, eu quero pensar, nossa, estou ouvindo o barulho da cachoeira. Imagina se eu estivesse lá deitada agora, né, na cachoeira. Aí eu vou imaginar para eu tirar o foco dos pensamentos ruins. Porque nem tudo a gente consegue resolver sozinho, calado, quieto, dentro da gente. Não, a gente tem hora que tem que externalizar. Isso faz parte do autoconhecimento. Então, uma pessoa com mais entendimento sobre o seu interior, ela pode usar isso para desenvolver e evoluir, seja na vida amorosa, pessoal, profissional. Na vida amorosa, estou ali conversando. Eu brinco até no Instagram, eu sou uma pessoa ciumenta. Só mesmo. Eu falo assim, como taurina, isso não é uma característica, é uma condição. Então, eu sou ciumenta, gente. Eu sei que eu sou ciumenta. Como que eu faço para lidar com isso melhor? Eu vou dar barraco? Vou virar o bico? Vou xingar? Não. Já fiz? Já fiz. Quando eu era mais nova, né? Eu estou com 35 anos, não é possível que eu ainda vou fazer uma bobeira dessa. Então, quando eu era adolescente, fazia, emburrava. Vai lá conversar com suas amiguinhas. A minha amiga estava com outra amiga. Não, vai lá ficar com sua amiga. Né, aquele ciúme, aquela bobagem, aquela insegurança. Então, hoje, como que a gente faz para lidar melhor com isso? Eu começo a pontuar os meus pontos fortes. Por que minha amiga pode ter outras amigas? Porque eu sou companheira, parceira e tal. Ela não vai deixar de gostar de mim se ela tiver outras amigas. Por que meu par romântico pode conversar com outras mulheres? Porque mulher igual a mim não tem igual a ninguém, né, gente? Todos nós somos diferentes. E quem está comigo, ele tem que entender isso. Ele tem que entender o quão importante, especial é para ele. Então, uma mulher como eu. Então, a gente tem que pensar na positividade. Então, isso não vai abalar mais a minha autoconfiança, o meu ciúme, né? Então, é um ciúme, eu sinto, tal, mas é uma coisa controlada, tranquila. Já hoje não é uma coisa que me traz sofrimento, igual já trouxe antigamente, mas isso porque é o autoconhecimento, né? É o tanto que é legal, né? Eu tinha que compartilhar isso. Então, o autoconhecimento ele faz com que o ser humano tenha uma vida mais saudável, gente, mais equilibrada. Já pensou você ficar morrendo de ciúme, sofrendo? Isso não tem um pingo de qualidade de vida, não tem um pingo de equilíbrio, não tem um pingo de saúde. Então, assim, cada vez mais a gente torna mais bem-sucedido, principalmente no aspecto profissional, porque eu sei como que eu vou lidar com a minha carreira, como que eu faço para mim ter mais clientes, como que eu faço para mim ter mais pacientes, como que eu faço para vender mais minhas palestras, como que eu faço para mim ter um desenvolvimento melhor. Eu tenho que estudar mais, né? Eu preciso me habilitar melhor, eu preciso procurar cursos. E isso a gente não pode parar, não tem fundo, não tem limite. Não é à toa um ambiente corporativo, ele tem tornado o conceito ainda mais popular. As empresas grandes de sucesso aí, eles têm coachings, né? Eles têm vários tipos de treinamento o tempo inteiro para integrar os profissionais para que eles tenham as suas potencialidades exaltadas, para que eles possam ser melhor a cada dia e a empresa alavanque com todo mundo, com todos os funcionários, né, trabalhando bem. A importância do autoconhecimento para o desenvolvimento de carreira, que é o autoconhecimento profissional que eu falei aqui.
Então, a pessoa consciente de si mesma e de seus pensamentos, ela consegue identificar as suas forças e fraquezas, né? Porque a gente não é fortaleza, inabalável e vulnerável igual o Superman, na historinha, né? Que é só a Kryptonita que derruba um homem. Não, a gente tem as nossas fraquezas e está tudo certo. A gente precisa saber quais são elas, né? Porque a partir do momento que, como o Superman sabe que ele não pode com Kryptonita, ele não chega perto. E eu sei das minhas fraquezas, então eu não posso permitir que as pessoas me desestabilizem. Né? Então, a minha fraqueza é essa, mas eu entro com a minha força aqui do outro lado. E isso chama-se equilíbrio. Por isso, a maioria das vezes, a busca do autoconhecimento é o primeiro passo para ter uma vida profissional mais bem-sucedida. Mas como que eu vou fazer para me autoconhecer? Ele tem que ter prática. Né? A gente tem vários livros que trazem para a gente a mudança de hábito, até mesmo na alimentação, em tudo na vida, da nossa rotina, através de 21 dias. Que a gente tem o hábito de mudar, né? Tem várias vertentes falando sobre pessoas que querem mudar a alimentação, querem deixar de comer o açúcar que é viciante. Então, você tem que ficar sem comer açúcar por 21 dias e, a partir daí, você não vai sentir tanta falta. Gente, é 21 dias sofrendo ali dá vontade de comer um docinho, né? Então, assim, são técnicas e isso demanda a prática de você estar fazendo todos os dias o treinamento. Então, quais são os 3 níveis de autoconhecimento que eu vou falar para vocês hoje, né? Porque isso a gente não tem um tempo muito grande para falar, mas dá para a gente dar uma pincelada boa, um resumão aí para quem quer já dar uma mudada de vida para começar 2022 com o pé direito, pezão direito mesmo, torcendo e vibrando que chega o fim da pandemia para a gente poder retomar muito melhor, porque a gente fala voltar ao normal, não, voltar melhor, né? Porque a gente teve que aprender umas coisas aí na base da porrada, não foi fácil. Então, a gente vai falar sobre 3 níveis de autoconhecimento aqui hoje. Então, a gente vai falar do pensamento, da expressão e da implementação. O pensamento, gente, olha para você ver, o primeiro é o pensamento, na linha de prioridade e de importância. Por quê? Porque tudo aquilo que você pode desenvolver utilizando apenas a sua própria mente é o pontapé inicial. Eu não preciso de nada, vocês concordam? Para mim montar um negócio, eu preciso de dinheiro. Mas para mim pensar na estruturação disso tudo, eu não preciso de nada. Eu preciso só disso aqui, ó, cérebro. Tem hora que eu brinco no meu Instagram e falo, nós temos uma ferramenta importantíssima. E coloco lá o cérebro, né? Todos deveriam usar. Porque a gente tem, mas nem todo mundo usa. A gente tem aí, dentro do estudo da mente e da profundidade e de quanto isso é controlável por nós, a gente tem 2% de controle das nossas potencialidades. Né? Inclusive, tem um filme que é muito louco, que fala sobre isso, que é o filme de uma mulher que ela fica praticamente robótica, né? Que ela começa a ter esse desenvolvimento, ela entra em telepatia, é um filme super futurístico, esqueci o nome agora. Lembra não, Juninho? Me ajuda. Eu esqueci o nome dela, não sei se é N, é um negócio assim, uma mulher que ela entra nesse negócio, ela perde o sentimento, ela não tem essas falhas, essa fraqueza, ela virou uma máquina. Porque a mente nossa tem 2% de interação com o que a gente tem de controle e entendimento sobre isso. Ela chegou num ponto de 80%. Então, ela sabia ler mente, ela sabia controlar as pessoas. Tinha um poder assim incrível. Claro que é um filme, ficção científica, porém, a gente tem estudos que falam a respeito disso também. Então, o pensamento, nada eu preciso, além do meu pensamento, do meu cérebro e da minha estruturação, para que eu possa desenvolver outras coisas. Então, primeiro, está começando tudo aqui. O meu autoconhecimento começa aqui, eu pensando quem eu sou, o que eu quero e como fazer isso. Depois eu venho para a minha expressão. Eu vou ter que realizar exercícios para avaliar e desenvolver a forma como eu me expresso em termos de crenças, valores e atitudes. Vamos simplificar isso. Como eu me expresso a respeito de crença? Crença são aquilo que a gente que veio na sociedade, que veio implantado na nossa criação, na nossa cultura. Nossa, dizem que comer banana de noite mata. Como que eu penso em relação a isso? Isso é realmente uma coisa que eu acredito ou é uma informação comprada?
Muitas das vezes a gente vira um gravador, que a gente começa a repetir coisas que nos falam, mas que a gente nem sabe se isso faz sentido para a gente. Eu falo muito isso a respeito da minha área de atuação na terapia sexual. Tem muita coisa que as pessoas acham que é errado, mas será que é errado mesmo? E quem é que falou isso? Você acredita que seja errado? Então, comer banana de noite veio por quê? Os escravos, na verdade, os senhores feudais lá, eles não queriam que os escravos comessem as bananas. Começaram a falar que banana de noite matava. Para que eles não comessem, não faz o menor sentido, não mata. Mas era uma forma de controle, é uma crença. Então, isso veio até hoje. Então, quais são os meus valores? O que é importante para mim? Como pessoa, o que é mais importante para mim? Amar ou ser amada? Ganhar dinheiro ou ser feliz? Então, a gente precisa entender os nossos valores. O que é prioridade? O que é importante para mim? E as minhas atitudes. Eu sou uma pessoa de atitude, eu gosto de racionalizar tudo, gosto de pensar, e eu boto em prática, porque tem gente que pensa, vai estruturar isso tudo. Vai pôr tudo no papel, mas não vai dar um passo. Não adianta nada, a gente tem que ter plano de ação. Então, a minha atitude ela tem que andar com o meu pensamento, porque se eu penso e não faço nada, não resolve. Da mesma forma que eu não pensar e sair fazendo um tanto de coisa, também não resolve. Por quê? Não tive planejamento. Então, a gente tem que alinhar, né, o impulso com a racionalização. E o que é importante para mim? Quais são os meus valores? Quais são as minhas crenças? Porque, por exemplo, Isabela, como que eu vou trabalhar com pessoas que não têm escrúpulos, pessoas que acham errado a pessoa viver a sexualidade de forma livre? Para mim, é contra os meus valores. Eu não consigo condenar as pessoas, os homossexuais, por exemplo. Para mim, trabalhar com pessoas que vão condenar esse tipo de atitude, para mim, é insustentável. Então, é um valor meu. Para mim, não dá certo. Então, o meu limite é esse. A partir do momento que vai ter preconceito, vai ter discriminação, vai ter machismo, a mulher não pode isso, o gay não pode aquilo, não sei o quê, meu limite é aquele, eu não chego lá, porque são meus valores. Para mim, todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos. Então, Isabela não pode passar daquilo, porque é meu valor, isso eu não mudo. É uma coisa minha, é uma crença, é um valor meu. Então, fique claro que a gente precisa respeitar os nossos valores. E a implementação, o que seria a implementação? O que você pode aplicar no mundo e em sua vida para alcançar os objetivos desejados. Claro que sem prejudicar ninguém. Tem que fazer tudo acima do bem e do mal, passando por cima dos outros? Jamais. Porque se a gente está falando de otimismo, de vibração de pensamento positivo, a gente está falando de leis da metafísica de causa e efeito, onde quem planta colhe. Se eu passar por cima de Juninho aqui hoje, alguém vem e passa por cima de mim amanhã. Isso é fato. Então, para mim crescer, eu não preciso de usar ninguém de escada, não preciso que ninguém abaixa para eu crescer. Todo mundo pode crescer, porque o sol nasceu para todos. E a pessoa que está em constante aprimoramento, está em constante desenvolvimento pessoal, profissional, está sendo cada dia melhor, ela não tem medo de concorrência. Porque ela está melhorando. Agora, se eu estagnar, se eu não estudar, se eu não fizer nada mais, aí eu vou ter medo, porque o mundo está evoluindo, e eu sei, não sou boba, lá no fundo a minha intuição sabe que eu estou ficando para trás. Então, quando a gente está alinhado e quer melhorar, quer construir coisas novas, bons frutos, a gente vai para cima e junta o meu pensamento, as minhas crenças, os meus valores, até onde eu posso chegar. O que eu posso fazer, o meu planejamento, o meu papel, e vou para implementar e vou desenvolver aquilo? Acabou. Isso é autoconhecimento. Então, vamos questionar o começo do autoconhecimento, né? O que te torna forte e o que te enfraquece. O que te torna forte, né? O que te valoriza, o que te empodera, o que te traz valor, né? O que te deixa feliz. O que te torna fraco? São críticas, né? São julgamentos, são a necessidade de autoaprovação, né? As pessoas têm que te elogiar. O que te motiva? O que te deixa para cima? O que te deixa animado? Perceber essas pequenas coisas, ela ajuda a fazer com que influências externas não lhe afetem tanto, porque é difícil falar que não afeta nada, né? Principalmente, por exemplo, as pessoas que estão dando a cara a tapa, igual eu estou aqui na live.
Né? Eu faço um trabalho no Instagram todinho, eu fico falando lá. Direto alguém vai lá e me fala, não, mas não é isso, não. E aí eu estou falando uma coisa que eu estudei, que eu tenho habilidade para isso, que eu jamais estou falando de opinião. Né? Eu não vou falar, quando é a minha opinião, eu sempre falo, nossa, gente, Isabela, eu faria tal coisa. Mas uma coisa é o que eu faria, outra coisa é o que a ciência me permite falar, que é sobre o meu trabalho. Aí tem gente que fala, não, mas eu não concordo. Aí eu vou lá olhar a pessoa, tipo, não tem nada a ver com a área de formação. É a mesma coisa de eu subir numa balança, tá lá pesando 75 quilos, e eu olho para a balança e falo assim, não concordo com você. A ciência não quer saber se você concorda com ela ou não. Ela está ali, pronto. Né? A gente não tem nem o que discutir. Então, a gente não pode deixar que isso nos atinja, porque senão a gente está enrolado mesmo. Porque tem toda hora alguém querendo destruir os nossos sonhos, desmotivar a gente, mas a gente precisa lutar. Então, é também um processo muito profundo, né? Não é só de alegrias, é de tristeza, porque às vezes a gente descobre que a gente foi tóxico com alguém, que a gente fez mal para alguém, que as nossas fraquezas realmente nos impediram de ter coisas que não voltam mais. Mas que hoje, daqui para frente, tudo vai ser diferente, porque eu estou melhor. E antes tarde do que nunca. Né? E isso pode me ter como experiência eu pedir ajuda para outras pessoas. Né? Na psicoterapia, eu sou a pessoa que mais indico fazer psicoterapia. Né? Que eu faço psicoterapia há uns 4 anos, mais ou menos, direto. Né? E aí, assim, isso tem me ajudado e me ajudou muito e me ajuda até hoje. Então, tem gente que entra em processos de coaching, tem gente que entra em processos de treinamentos pessoais. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Claro que de uma maneira mais superficial, porque nós não temos tanto tempo, mas para quem pegar uma live dessa e assistir de ponta a ponta e fazer as práticas, vai conseguir um resultado legal. Né? Então, assim, é importante a gente expandir o vocabulário emocional também. Os limites do meu idioma significam os limites do meu mundo, que é o filósofo que fala sobre isso. Né? Os limites do meu idioma, ou seja, nem sempre o que eu estou falando é o que realmente é verdade. Então, as emoções criam respostas físicas. É a linguagem corporal. Por exemplo, quando eu falei que eu era ciumenta, né? Aí tem hora que a pessoa fala assim, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente? Olha a minha cara. Não adianta eu falar que está tudo bem. A linguagem corporal, eu estou aqui endiabrada, né? Estou toda arregaçada por dentro. Então, a gente precisa alinhar o vocabulário emocional com a nossa expressão do que realmente eu quero. Então, elas criam respostas físicas e comportamentais poderosas que são mais complexas do que um simples feliz ou triste. Não é que eu estou feliz, não é que eu estou triste, não é tão simples assim, não tão binário. Ou é feliz ou é triste. É colocar os sentimentos em palavras que têm um efeito terapêutico para o cérebro. Então, por exemplo, como que eu estou me sentindo agora? Eu estou muito bravo, sabe? E aí você fazer isso com o seu filho, às vezes ele está ali emburrado, você fala, pode parar, fica quieto. Ao invés de você reprimir ele, você fala, o que você está sentindo? Eu estou bravo. Por que você está bravo? Porque eu fui jogar futebol na escola e perdi. Então fala, eu estou bravo porque eu fui jogar futebol e perdi. Eu não queria ter perdido. Está tudo bem, você está bravo, acabou. Da próxima vez a gente tenta ganhar, porque como o futebol é um esporte coletivo, não tem como eu ganhar pelo meu time, mas a gente pode tentar melhorar. Mas deixar expor, deixar o que eu sinto ter um nome, sabe? É importante que eu externalize isso. Né? Se eu não conseguir articular como eu me sinto, pode criar um estresse e outras sensações negativas. Eu acho que todo mundo também já ouviu falar de somatização. Se eu sinto uma coisa, geralmente as coisas vêm de cima para baixo. De cima para baixo o quê? Pensamento, mente e físico. Então, eu começo a sofrer na minha mente, daqui a pouco o meu corpo padece. Né? Então, assim, a gente sempre viu brincando sobre isso. Né? Se a mente não está bem, o corpo padece. Então, a gente vai potencializar isso. Então, eu me expressar e me falar como eu sinto é muito importante. Né? Uma nova palavra que eu dou para um sentimento ou uma sensação que talvez eu nunca
tenha sentido algo igual, porque tem sentimento que não tem nem palavra, né? É igual, tem gosto de quê? Quando a gente come uma coisa diferente, tem gosto de quê? Não sei te dizer, é o gosto dele mesmo, mas assim, a gente tentar criar palavras para expressar aquilo de uma forma que vai ficar mais clara dentro de mim. Né? Que além de eu saber o que eu estou sentindo, faz com que isso me traga uma lógica, né? Para que eu possa mudar. Né? E isso vai me trazer uma série de outras complexidades, né? Inclusive, a pessoa que é muito boazinha não sabe dizer não. A pessoa, gente, não tem essa de querer agradar o mundo, não. O medo de ficar sozinha, o medo de não ser aceito, o medo de ser taxado de não legal, de não ser cooperativo, o medo do que o outro pensa, me faz querer agradar todo mundo e não falar não com ninguém. Mas aí eu estou desagradando a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesma. Então, eu vou me colocar em situações difíceis e ruins para agradar sempre o outro, sendo que ninguém está pensando no meu bem-estar? Falar não é um ato de amor próprio, de amor com outras pessoas. Na criação de um filho, quando você diz ele que não pode fazer alguma coisa, você está preparando um ser humano. Então, se você deixar ele fazer tudo, você está criando uma pessoa egoísta, arrogante, autoritária. E isso é horrível, porque vai quebrar a cara lá na frente. A gente precisa aprender a dizer não. Aprender externalizar o que sente. Olha, Isabela, vamos dar palestra amanhã? Não, amanhã eu não posso, porque eu não estou bem, eu não me sinto apta. Não, mas vamos. Não, amanhã eu não posso. Amanhã não. Se for sexta, tudo bem. E ok, está tudo certo. A gente não tem que fazer todo mundo. Tudo que as pessoas querem. Né, no trabalho, sem questionar, é visto como sem determinação ou sem postura profissional. No amor, nas amizades, quando uma pessoa que fala sim e não fala não nunca, é vista como sem graça, sem personalidade. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Né? Um não para o outro pode ser um grande sim para quem você é de verdade. Então, não tente só agradar as pessoas. Olha, eu teria 1000 coisas para falar aqui, né? Sobre autoconhecimento, não teremos tempo. Então, assim, eu vou dar uma resumida final, né, para a gente ter algum tipo de conhecimento sobre isso, a gente explorar novas coisas e experiências. Isso inclui, por exemplo, um exemplo prático. Eu não como quiabo. Por quê? Você já experimentou? Não, mas eu não gosto. Como que você não come quiabo porque você não gosta se você nunca provou? Então, a gente tem que estar aberta às novas experiências, tá? Esteja aberta a mudança de opinião. Igual eu falei, eu sou assim, eu não mudo, está errado, gente. A gente precisa mudar, porque a gente só evolui mudando. Então, esteja aberta a mudanças de opinião. Tirar um tempo para si, não trabalhar tanto, não se cobrar tanto. Às vezes, um tempinho é bom ter, ficar tranquilo. Ser responsável perante as falhas, né? Não tem problema eu errar, mas que eu possa aprender e não continuar errando. Procurar ajuda, procurar um psicólogo, um terapeuta, um processo de coaching, qualquer outro tipo de ajuda, né? Um amigo, para poder desabafar e ter uma segunda opinião. Solicitar feedbacks construtivos regularmente. O feedback construtivo ele não é só sobre elogio, ele é sobre críticas construtivas, mas você vai buscar um feedback positivo de alguém que você respeite, que você admire, que você acha que está melhor que você, para que isso faça sentido para você. Não que você vai ali numa pessoa aleatória que vive fazendo cagada e vai pedir um conselho, né? Então, você vai em quem você admira, em quem você respeita e quem tem uma vida de evolução, uma vida de exemplo. Peça aí, o que você acha disso e tal, o que você acha que eu estou fazendo, está legal? E o que ela falar, tome como um aprimoramento para você. Meditação, né? Fica tranquilo, porque quando a gente ora, a gente está pedindo a Deus ou a força, ou o universo que você acredita. Quando você medita, você está tendo a resposta. Então, você está ouvindo do universo, de Deus, daquilo que você acredita. Então, é um time, ali, um tempo que você precisa para ficar calmo e se autoconhecer também. E escrever, pontuar tudo aquilo que eu tinha falado, né? Aonde que eu quero chegar, o que eu sou, se eu quero fazer mais cursos, quais são eles, o que eu preciso para isso, preciso trabalhar mais, quanto que é de dinheiro que eu vou desembolsar, se eu quero viajar 2 vezes no ano, como que vai ser isso. Escreva, coloque tudo isso no papel. E exercite a gratidão, gente, porque gratidão é um exercício de trazer coisas boas, né? Então, ser grato por tudo, né? Pelas dificuldades, porque sem a dificuldade eu não posso aprimorar, não posso melhorar. E, lógico, das alegrias, porque, gente, que delícia, né? Todo mundo merece ser feliz.
Então, eu gostaria de falar mais sobre isso, mas não temos tempo. Mas o autoconhecimento ele é a chave de sucesso para vários aspectos profissionais, emocionais, pessoais e sentimentais. Então, espero que eu tenha contribuído nessa live de hoje para o autoconhecimento de vocês e que eu possa estar aqui a partir de 2022 em outras palestras também. Então, eu desejo uma excelente tarde a todos e a todas e um bom fim de ano.